O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na sequência do nosso texto bíblico e já recomendar, e eu gosto de repetir isso todo domingo, que você que tem filhos deve acalmá-los. Se eles ficarem muito inquietos, você precisar sair, saia, acalme-os ou discipline-os e ensine-os a se aquietarem e ouvirem a palavra de Deus. Eu estava conversando com o reverendo Emílio e eu faço isso de vez em quando, mas eu falei que ele me inspirou a fazê-lo mais e eu quero me comprometer a me dirigir também na mensagem mais às crianças e aplicar a elas também os ensinos da palavra de Deus. Então nós vamos abrir a palavra em Atos 4, leremos do verso 36 até o 5:11, mas o que vamos abordar vai até o 16, mas nós vamos ler Atos 4, 36 a 5:11. Nós falaremos hoje sobre igreja, o bom e o mau exemplo. Esse é o título da mensagem para quem está anotando. Igreja, o bom e o mau exemplo. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou pela mensagem. Aqueles que estão nos visitando, nós estamos expondo o livro de Atos. Estamos na sequência dessa exposição. E estamos nesse texto que é uma advertência para nós. Usando uma expressão do reverendo Augusto Nicodemos, lá pelos idos dos anos 80, quando ele pregava um sermão de advertência, ele começava dizendo: esta é a noite do látego do Senhor. E eu já usei essa expressão aqui, né? Para quem não compreende, crianças, látego é chicote. É o chicote que se usa para castigar. E esta é a noite do chicote do Senhor. Então, se aguente na cadeira que eu preciso me aguentar em pé no púlpito, porque o látego do Senhor também dói nas minhas costas. Meus irmãos, um dos principais documentos confessionais reformados
é a Confissão Belga, redigida por Guido de Bresse, foi o principal redator em 1561. E uma das suas contribuições singulares para a doutrina da igreja é o 29º artigo, onde temos a seguinte declaração acerca da verdadeira igreja. Você sabe quais os sinais da verdadeira igreja? Lá está escrito que os sinais pelos quais a verdadeira igreja é reconhecida os sinais pelos quais a verdadeira igreja é reconhecida são estes. Se a pura doutrina do evangelho é pregada, é o primeiro deles. Segundo, se ela mantém a pura administração dos sacramentos como Cristo o instituiu, batismo e ceia. Terceiro, se ela exerce a disciplina eclesiástica para punir os pecados. Em resumo, se em todas as coisas ela se orienta pela pura palavra de Deus, rejeitando tudo que for contrário a ela e reconhecendo Jesus Cristo como único cabeça da igreja. Assim, com certeza, conclui o artigo, pode-se conhecer a verdadeira igreja. E a ninguém convém separar-se dela. Essa última marca que o artigo 29 traz, o exercício da disciplina, meus irmãos, é algo muito raro na maioria das igrejas evangélicas hoje. Mas é uma necessidade, pelo menos por duas razões. A primeira delas é que sempre haverá na igreja visível hipócritas entre os crentes sinceros. A terceira igreja não é diferente. Nenhuma igreja é exceção. Sempre haverá na igreja visível hipócritas entre os crentes sinceros. Hipócritas, crianças, são pessoas falsas, que dizem ser uma coisa e são outras, e são outra coisa, certo? A segunda razão pela qual a disciplina é necessária é que, mesmo entre os verdadeiros crentes, sempre haverá aqueles que, pela sua imaturidade, pelos seus deslizes, precisarão de disciplina para serem levados ao arrependimento. Há uma lição, há muito tempo que eu li uma frase numa lição da escola dominical para adolescentes, que diz assim: ninguém é perfeito, só é perdoado. E vocês conhecem outra frase que está nessa revista? Se você encontrar a igreja perfeita, não se junte a ela, você poderia estragá-la. Meus irmãos, essas duas sentenças, elas revelam duas verdades sobre a igreja e nossa relação com ela. Primeiro, neste mundo não existe igreja perfeita. Sim, existe falsa igreja e verdadeira igreja, mas não existe igreja perfeita. E segundo, isto acontece porque a igreja é uma comunidade de pecadores, cuja única diferença para outras comunidades humanas é o fato de que eles foram todos perdoados pela graça de Deus por meio de Cristo, e todos estão no processo de santificação, tentando crescer na graça. E os inúmeros casos, meus irmãos, de escândalos na igreja do Senhor ilustram essas verdades. Nós não devemos deixar que, portanto, a nossa inclinação natural para bisbilhotar quedas e tragédias alheias, que na maioria das vezes não passa de uma fuga das nossas próprias culpas, nos impeça de tirar delas lições e manter a convicção de que, apesar de seus maus exemplos, a igreja continua sendo o povo de Deus, a igreja continua sendo dirigida e controlada por Cristo, e ela continua abençoando vidas. Cristo nunca perde o controle da igreja. O evangelho também não vai parar de crescer e se espalhar por causa dos falsos cristãos que sujam o bom nome de Jesus. Jesus reina sobre a história, essa é a grande lição de Atos. Ele é o Cristo exaltado que continua o seu ministério messiânico, da sua posição exaltada, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo reina sobre a história e da sua posição exaltada, ele julga e disciplina sua igreja, a fim de apresentá-la no dia final como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como diz a palavra de Deus em Efésios 5, 25 a 27. E, meus irmãos, no que diz respeito a esta questão de bons e maus exemplos, nem a chamada igreja primitiva, uma igreja para a qual nós olhamos com brilho nos olhos, tentando imitá-la, nem ela é considerada por nós uma referência em termos de crescimento, vitalidade, avivamento,
estava livre dessas imperfeições. E como é bom termos essa narrativa aqui, porque estamos falando de uma igreja que vive momentos de avivamento. Mas essas imperfeições, elas são usadas por Deus para ensinar o seu povo a julgar os seus membros, exercer disciplina e seguirem crescendo de forma saudável. Deus permite aquilo que Ele não aprova na igreja para provar a igreja, para moldar a igreja por meio da sua disciplina. Então, no texto em que nós lemos, nós encontramos um relato de 2 exemplos de cristãos, um sendo um bom exemplo e o outro sendo um mau exemplo. Nesta narrativa, nós verificamos muitas lições que podemos aprender acerca dos problemas disciplinares que sempre afetaram, afetam e afetarão a igreja até a vinda de Cristo. O trecho que lemos, observe aí, ele começa e termina com uma descrição panorâmica da vida dos primeiros cristãos. É como se Lucas estivesse com uma espécie de drone, né? E ele, então, olha de cima toda a igreja, de maneira panorâmica, tem uma visão geral da igreja. Você vê em Lucas 4, 32 a 35, uma visão panorâmica, certo? E no capítulo 5, de 12 a 16, outra visão panorâmica. Há uma descrição de como viviam os cristãos e, no final, uma descrição de como viviam os cristãos. E essas 2 descrições, elas envelopam essa narrativa. Você lembra? Estrutura e envelope. E elas colocam a narrativa em perspectiva para nós. Se você observar na primeira descrição panorâmica, que foi a que tratamos na semana passada, Lucas destaca aí do verso 32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Quando ele fala ninguém aqui, ele não está dizendo que não havia exceções. Ele está dizendo que esse era o espírito geral da igreja. Era uma boa igreja, era uma igreja generosa, era uma igreja que partilhava, era uma igreja cheia de comunhão. Então, Lucas destaca também nesse trecho, observe aí, o poder da pregação apostólica, a unidade e a comunhão dos santos, que refletia a beleza de Cristo. E nós vimos que o crescimento numérico não afetou, em princípio, a qualidade de vida em comunidade. O ambiente era de profunda comunhão. Veja o contraste. A palavra de Deus enfatiza que os cristãos transbordavam da graça de Deus, e isto é explicado em termos do desprendimento deles em relação aos seus bens materiais e na alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. E como resultado, diz o verso 34, nenhum necessitado havia entre eles. E tendo observado esse ambiente de pregação poderosa, desprendimento e generosidade, Lucas, que é o autor de Atos, cita exemplos particulares desse espírito, sendo um bom exemplo e depois ele cita um mau exemplo. Observe que sobre Ananias e Safira, ele começa no capítulo 5, verso 1, com uma palavra que introduz uma tensão e um contraste. Entretanto, ou seja, Lucas está dizendo, as coisas não eram assim, as 1000 maravilhas, não. Tinha exceções, é isso que ele quer dizer. Então, ele fala antes de José, chamado Barnabé. Então, ele traz esses 2 exemplos, de José, bom exemplo, e de Ananias e Safira, o mau exemplo. E os 3 parágrafos aí, o que eu acabei de descrever, o 5 de 1 a 11 e o 5 de 12 a 17, esses 3 parágrafos estão unidos pelo mesmo tema de possuir uma propriedade, vendê-la e depositar o valor correspondente. Ou melhor, 32 a 35, depois 36 e 37 e 5 de 1 a 11. É interessante que Lucas coloque esse conflito nesse momento. Porque você lembra, isso aconteceu logo depois de uma tensão provinda de ataques externos. Os principais sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, haviam prendido os discípulos. Ou seja, Satanás começou, a serpente começou a se levantar contra a linhagem santa. Porém, lembre que agora Lucas vai mostrar que a igreja também tinha desafios e ataques internos. Aqui a ameaça vem de dentro.
Satanás não atua na igreja apenas de fora para dentro. Ele também atua dentro. Ele seduz membros da igreja visível, ele endurece o coração de muitas pessoas que estão na igreja e elas se tornam ameaça para a pureza da igreja. Então, Lucas está mostrando aqui, a igreja está crescendo, Cristo está colocando os inimigos debaixo dos seus pés, mas ela não avança sem oposição a ataques externos de Satanás e a ataques também internos. E quem ela usa? Os crentes. Tanto os crentes de verdade, que podem ser tropeço, sim, como os falsos crentes. Então, é baseados nisso que nós queremos compartilhar com os irmãos alguns exemplos e lições de conduta cristã sobre esse tema, o bom e o mau exemplo. Igreja, o bom e o mau exemplo. E eu quero conversar, então, meu primeiro ponto é o bom exemplo. O bom exemplo. José, o filho da exortação, é o bom exemplo. 4, 36 e 37. Tem um homem chamado José, um nome muito comum, mas ele recebe um sobrenome, que é um apelido, e que chamava atenção para uma virtude que se destacava nesse homem. Está escrito, José, lembra que ele estava dizendo que as pessoas que tinham terras e casas, quando viam um necessitado, e não era a casa que elas moravam, mas casas que elas tinham além, né, elas vendiam aquilo que lhes sobrava e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles pudessem assistir aos pobres, aos necessitados. E Lucas, então, vai citar um exemplo, e esse exemplo é José. Ele diz, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Uma primeira questão aqui, José é levita, e levitas não tinham propriedade, vamos dizer assim, particular em terras. Mas, por alguma razão, esse costume passou a acontecer. Não sabemos o porquê. Mas ele tinha um campo, ele tinha alguma coisa que possivelmente tinha herdado. Alguns dizem que poderia ser da sua esposa, ou outros dizem que é porque nessa época o costume do levita não ter mais um terreno era, vamos dizer assim, um costume que já havia se passado. A questão é que ele tinha um campo. Eu queria falar um pouco de José, não baseado apenas nesse texto, mas em várias ocorrências, porque Barnabé é introduzido aqui, porque ele vai ser importante na narrativa posterior. Ele vai ser um missionário, ele vai ser o primeiro companheiro de Paulo, e ele vai ter importância em pontos estratégicos da história da igreja, e depois vai desaparecer. Então, José, o filho da exortação, ele se manifesta primeiro como um companheiro que encoraja os outros. Essa é a primeira característica dele como um bom exemplo. José era aquele irmão companheiro que era muito encorajador. Na verdade, a palavra de Deus diz que todos nós devemos nos encorajar mutuamente. Mas não é verdade que tem gente que coloca a gente para cima com mais facilidade? Não é? Tem gente que chega perto da gente e a gente está desanimado, e elas conseguem falar coisas que nos deixam animados. E tem gente que até tenta, e a gente até melhora um pouquinho, mas tem pessoas que parece que colocam a gente para cima. José tinha esse dom da exortação. Ele é um crente que tem uma capacidade incomum de encorajar outros. E nós vemos exemplos disso na narrativa posterior. Por exemplo, em Atos 9, 26 a 28, você pode abrir apenas para conferir e anotar, Atos 9, 26 a 28, foi Barnabé quem apresentou Paulo aos demais apóstolos, que ainda se mostravam temerosos e incrédulos quanto à conversão do apóstolo aos gentios. Ele tentou se juntar aos discípulos, mas disse que eles temiam. Por quê? Porque Paulo era o inimigo número 1 dos cristãos. Paulo era o maior perseguidor, ele arrastava as pessoas para a prisão. Ele os obrigava a blasfemar de Jesus. Ele perseguia mesmo. Mas ele se converteu, sabemos, no caminho de Damasco. Não é muito fácil você ver aquela pessoa que é a grande ameaça para a igreja em Jerusalém. Então, eles estavam ali, mas Barnabé conseguiu, na verdade, o Espírito de Cristo
fez com que Barnabé enxergasse o próprio Ananias, que batiza Paulo, quando o Senhor aparece a ele e diz para ele batizar: mas, Senhor, esse homem a gente sabe quem é ele. Não, Senhor, esse aí não. A gente costuma querer escolher quem Deus vai converter, né? A gente quer que Deus converta os amigos da gente, né? Mas o inimigo a gente quer ver no inferno, né? Só que aí Deus surpreende a gente. Às vezes ele converte a pessoa que a gente mais odiava e achava mais detestável. E Paulo era o inimigo número 1. Mas veja, quem Deus levantou, a Bíblia diz lá em Atos 9, 26, 27, que Barnabé, tomando Paulo consigo, né? Mas Barnabé, verso 27, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes, Barnabé que contou a história de Paulo, como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Como que Barnabé contou essa história? Como ele sabia? Certamente ele se aproximou de Paulo. Ele ouviu a história de Paulo, ele acreditou na conversão de Paulo, e a gente sempre precisa de alguém que acredite na mudança que muitas vezes acontece. Nós temos muita dificuldade em perceber ou aceitar que uma pessoa que, num determinado momento, era uma ameaça, mudou. E Barnabé encorajou Paulo. Mas também, no capítulo 11, nós encontramos esse filho da exortação encorajando toda uma igreja. No capítulo 11, de 19 a 26, a 23 de Atos, quando o evangelho chega a Antioquia, originando a primeira grande comunidade gentílica, a igreja de Jerusalém não encontrou ninguém mais capacitado para encorajar os novos convertidos. Eles tiveram que mandar alguém lá para checar, porque eles não imaginavam que os gentios iam se converter dessa forma, mesmo que Jesus tinha falado que era até os confins da terra. Mas a igreja era uma igreja fechada culturalmente. Então, quando eles souberam da conversão, os apóstolos enviaram quem lá? Eles enviaram, diz a palavra de Deus, no verso 22, a notícia a respeito deles, dos antioquinos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé, Antioquia. Veja, diz aqui que quando ele chegou lá, ele tinha essa capacidade de enxergar a graça de Deus. Tem pessoas que têm uma capacidade maior dada pelo Senhor de enxergar a graça de Deus na vida daqueles que se converteram. E diz que ele se alegrou e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, ele foi lá para encorajá-lo. Mais tarde, meus irmãos, ele foi enviado juntamente com Paulo por essa igreja, a igreja gentílica de Antioquia, para a obra missionária por obra do Espírito Santo, por ordem do Espírito Santo. No capítulo 13 de Atos, verso 2, havia em Antioquia profetas e mestres, e Barnabé, inclusive, ele é citado primeiro. Ao que parece, ele se destacava, ainda Paulo não se destacava, era Barnabé que se destacava, ele era um profeta ou mestre da igreja. E, na verdade, ele ensinava a igreja, porque quando ele viu aquela multidão em Antioquia, a Bíblia diz que ele partiu para Tarso, verso 25 do capítulo 11 de novo, e à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Ele foi o mestre que discipulou muitas pessoas. E quando se tratava, meus irmãos, de dar uma segunda chance a um missionário desistente arrependido, ele era capaz de comprar uma boa briga. No capítulo 13, você vai ver os versos 4 e 13, que um companheiro se junta na viagem, chamado Marcos, o mesmo autor do Evangelho, João Marcos, se junta a eles na viagem. Eles navegam ali no verso 4, capítulo 13, para Chipre. E no verso 13 você vai perceber que, em um determinado momento, eles estão partindo para Perge, na Panfilha, mas João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João desistiu. João negou fogo, por alguma razão. Se você olhar no verso 5 desse capítulo 13, ele diz que eles tinham João como auxiliar. Esse João aqui não é o João apóstolo, é João Marcos. Esse era o nome dele, João Marcos, que é o mesmo Marcos, autor do Evangelho. Então ele desiste. Aí no capítulo 15, versos 36 a 41, só para você anotar, 15, 36 a 41,
eles voltam para encorajar algumas das igrejas que eles haviam plantado. E Barnabé, verso 37, queria levar Marcos, dar uma nova chance. Com certeza, Marcos não se desviou do Senhor, mas ele agora queria ir, talvez estivesse arrependido. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Não, eu não gosto de levar gente, desculpe, arregão não, de jeito nenhum. Não quero. Eu quero gente que é firme. Barnabé, não, mas a gente tem que dar uma segunda chance. E diz a palavra de Deus que ele comprou uma briga. Eles brigaram mesmo. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Dois grandes servos de Deus brigaram feio. Foram quase às vias de fato, só não foram a briga física. Sabe uma coisa? O tempo provou que Barnabé estava certo. Por quê? Porque mais tarde, esse Marcos escreveu o segundo evangelho, que, segundo a maioria dos estudiosos, foi a base para os outros sinóticos. E Paulo, no fim da vida, reconhecendo a utilidade de Marcos, solicita a Timóteo a presença do evangelista com ele. Em 2 Timóteo 4,11, ele estando na prisão, já velho, prestes a morrer, ele diz para Timóteo: quando tu vieres, traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Quem sabe, meus irmãos, o que seria de Marcos se Barnabé não tivesse lhe estendido a mão. Então, ele era um companheiro que encorajava outros. Em segundo lugar, ele é um cristão desprendido. No verso 37, voltando para Atos 4, mostra isso. Ele tinha um campo, ele se desfez desse campo. Ele é um exemplo do tipo de cristãos que compunham, em sua maioria, a igreja de Jerusalém. Não era uma obrigação doar todo o valor, nem sequer vender nada. Foi um ato voluntário de generosidade. Vamos tratar isso de maneira mais rápida, mas ele era desprendido. Ele era daqueles que diziam: isso aqui não é meu, isso é do povo de Deus, é de Deus e do seu povo. Ele não dizia de nada dele que era exclusivamente seu. Em terceiro lugar, por conta dessas virtudes, Barnabé se tornou um crente destacado. Então você tem um companheiro que encoraja outros, um cristão desprendido e um crente destacado. Você tem os seus 3 subpontos aí na sua anotação. Esse espírito solidário e encorajador rendeu a José um sobrenome, como nós vimos, que é uma espécie de apelido. Nós costumamos pôr apelidos que ressaltam os defeitos, né? Não que isso não possa ser uma demonstração de carinho, de repente, mas é digno de nota e reflexão, meus irmãos, que José tenha recebido um apelido que ressaltava sua principal qualidade. Barnabé, do aramaico, filho da exortação, né? Bar significa filho e Nabé seria exortação, filho do encorajamento. Ele é alguém que encoraja. E mais adiante, Lucas mesmo, o escritor de Atos, reconhece, capítulo 11, 24, quando ele vê a graça de Deus e encoraja, Lucas diz: porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nós não vemos, ao que parece, Barnabé fazendo milagres, ao que parece era mais Paulo que fazia milagres, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e ele aparece no capítulo 13, versos 1 a 3, como um dos crentes destacados, um profeta, um mestre ou ambos. É preciso que se diga, meus irmãos, que todas essas qualidades de Barnabé não eram mérito dele, eram fruto da ação do Espírito Santo, como Lucas destaca. Ele era assim porque ele era cheio do Espírito Santo. E isso é um exemplo do que acontece quando o Espírito Santo enche o crente. Ele reflete a beleza de Cristo. É Cristo quem está brilhando em Barnabé. É Cristo quem está expressando a sua generosidade para com o seu povo em Barnabé. É Cristo quem está encorajando o seu povo por meio de Barnabé. É Cristo quem está dando nova chance para aqueles que recuaram através de Barnabé. Mas aí nós chegamos ao segundo grande ponto, que é o mau exemplo. E a expressão entretanto, no capítulo 5, verso 1, como eu falei, ela introduz uma mudança de rumo na narrativa e, ao mesmo tempo, uma tensão. Esse entretanto cria uma tensão na narrativa.
Lucas está descrevendo um retrato belo da beleza de Cristo na vida da comunidade e na vida de um dos seus membros, mas de repente ele diz, mas, espera aí, tem má notícia, tem coisa ruim também na igreja, nessa igreja de Atos. Ele diz que, entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, as irmãs aqui que gostam de chamar Safira, me perdoem, né? Não sei se você vai querer ser chamada assim agora, mas tem a Safira pedra, né? Mas a mulher chamada Safira não tem nada de virtuoso. Está aqui na Bíblia, tá? Não quer dizer que você não possa continuar chamando, mas agora eu acho que vai ficar na sua mente, né? Safira, com sua mulher, vendeu a propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero intitular esse segundo ponto, o mau exemplo. Ananias e Safira, um conluio satânico. Ananias e Safira, um conluio satânico. Primeiro, esse casal mostra um conluio satânico que começa com um coração movido pela avareza. Eles são movidos pela avareza. Porque, veja, Ananias e Safira eram membros da igreja de Jerusalém. E Lucas havia acabado de mostrar o desprendimento desses membros da igreja que vendiam o que lhes sobrava de propriedades para atender aos necessitados e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Mas Ananias e Safira, aqui, eles apresentam um espírito contrário ao da comunidade a qual pertenciam. Enquanto que na igreja de Jerusalém ninguém chamava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, como diz o verso 32, antes dispunha de todas as suas posses para os carentes, o casal reteve, veja, o verbo aqui é um contraste, eles vendiam e depositavam, mas esse casal vendeu e reteve. Lucas está destacando a avareza desse casal, eles retêm parte da sua riqueza. Então, enquanto os crentes, nenhum deles chamava de exclusivamente sua as coisas que possuía, o casal reteve parte da sua riqueza. Enquanto a igreja se irmanava para o bem, eles entram em acordo para praticar o mal, porque diz que em acordo com sua mulher, ele retém parte do campo. E Pedro fala no verso 9, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eles entram em acordo. Então, eles são um conluio satânico. Isto, meus irmãos, mostra um coração avarento. Consequentemente, o coração e a alma deles não era um com a comunidade. Eles queriam figurar entre os generosos, mas tinham um coração egoísta. Em segundo lugar, movidos pela avareza, eles agem na plenitude de Satanás. Preste bem atenção, a gente fala muito de plenitude do Espírito, né? Você sabe que uma pessoa pode estar cheia da plenitude de Satanás? É isso que o texto diz de Ananias e Safira. E eu estou falando não de um ímpio, no caso, alguém que diz que não é crente, mas de um professo, de um membro de igreja. Eles estão agindo na plenitude de Satanás. Porque qual é o problema? Eu preciso explicar de Ananias. Ele não era obrigado a vender tudo. A questão é a seguinte. Eles venderam o campo, vamos supor que ele tenha vendido por R$250 mil um terreno. E aí ele diz, olha, é muito, né? A gente precisa, nós precisamos para algumas necessidades, a gente não sabe o que será o futuro. Vamos pegar 125 mil e vamos doar só 125 mil. Mas é o seguinte, a gente diz que o valor que a gente vendeu foi 125 mil. Esse foi o problema. Entendeu? Não é que eles retiveram só. Embora a palavra reter, ela traz a ideia de avareza, de egoísmo. Porém, a questão é que eles venderam por um preço, mas eles disseram
que estavam depositando todo o valor para posar de generosos, para dizer, olha, para a gente não ficar mal na fita, né, todo mundo fazendo a mesma coisa, vamos dizer que foi 125 mil. Aí a gente doa e fica com os outros 125 mil, só eu e você, ó, somos uma só carne, né, então, bico calado. Cuidado, igreja. Nossa cumplicidade como família não inclui o pecado. Jesus deseja divisão quando o pecado entra. Deseja que você se posicione contra aquele que está em pecado. Eles agem na plenitude de Satanás. Você lembra que uma das ênfases de Lucas é a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja? Você vê que há um contraste aqui. Observe o capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, lembra, depois que os discípulos foram soltos, o que aconteceu? O lugar que eles estavam reunidos, em que eles estavam reunidos, tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. É a mesma palavra. Só que aqui está em forma substantiva, né? Na verdade, adjetiva. Então, olha o que Pedro fala para Ananias, no verso 3. Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Porque Satanás encheu o teu coração. Veja, Ananias e Safira estavam cheios de Satanás. Eles agiram na plenitude de Satanás. Que tragédia, meus irmãos. No meio de uma igreja cheia do Espírito, é possível e é comum haver pessoas cheias de Satanás. E membros da igreja. Isso não faz você tremer? Deveria. Eles estão agindo na plenitude de Satanás. Terceiro, eles são, por isso, enganadores da igreja. Verso 2. Porque quando diz que ele reteve, a palavra usada é interessante, porque em Tito capítulo 2, verso 10, esse mesmo verbo é usado. E lá ele está traduzido por furtar, fala dos servos, que eles não devem furtar. Então, reter aqui é furtar, mas por quê? Porque ele vai mentir. E você que acompanhou nas exposições de Êxodo pela manhã os mandamentos, você viu, não foi? Que o 8º mandamento diz, não furtarás, e nós vimos que mentir é uma quebra do 8º mandamento. Então, ele furtou. Essa é a ideia. Ele é uma ação disfarçada e fraudulenta. Embora tivesse a liberdade de ofertar quanto propusesse no coração, sua motivação foi enganar os irmãos a respeito do valor. Então, eles são enganadores da igreja de Cristo. Eles tentam mentir à igreja. Ele diz assim, por que Satanás encheu o teu coração, o teu coração, para que mentisses é plural, você e sua esposa, ao Espírito Santo. Lembra, a Safira não estava cuidando de alguma coisa e não estava por lá. Reservando parte do valor do campo, Pedro arrasou com ele. Conservando-o, porventura, não seria teu? Você não era obrigado a dar oferta. Se você conservasse o campo, seria teu. E vendido, não estaria em teu poder o dinheiro? Por que você assentou no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você era livre, Ananias. Você não precisava posar de bonzinho. Você podia nem dar nada. Podia dar só a metade. Agora dizer que isso que você está dando é o valor total? Para que isso, Ananias? Você está mentindo a Deus. Você está mentindo ao Espírito Santo. E aí, diz a palavra de Deus que Ananias teve um mal súbito. Quando ele ouviu essa palavra de Pedro, não sei o que foi, um infarto fulminante, talvez, e caiu duro no chão. Diz que ele caiu e expirou. Significa que ele morreu. E Safira não sabia. Veja, isso trouxe o quê? Grande temor. O que é que nós estamos vendo aqui, queridos? Cristo está disciplinando a sua igreja. Cristo combate o mal também dentro da igreja. Ele disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Ele está presente na igreja. Não pense que você pode esconder, que eu posso esconder o pecado de Cristo. Eu posso esconder da igreja, mas não do Senhor. E Ele disciplina a sua igreja. E é o que Ele está fazendo. Mas Safira não sabia. Talvez estava fazendo algum trabalho lá, da própria igreja ou da sua casa. E quase 3 horas depois ela entra, não sabendo o que ocorreu. E Pedro faz um teste com ela. Vocês venderam, portanto, aquela terra? Que é o valor que ela combinou. Ela foi, foi. Olha o que ele diz. Por que entrastes em acordo? A palavra que é conluio. Para tentar o Espírito do Senhor. Veja, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus, vocês tentaram o Espírito do Senhor. Aí estão à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles vão te levar. Buf! Caiu também no chão. E diz de novo, pela segunda vez na narrativa, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Queridos, eu quero trazer aqui algumas lições para nós. E eu quero colocar aqui. Primeiro, preste atenção, crente. Prestem atenção, crianças. Quem mente à igreja de Cristo, mente ao próprio Deus. Quem mente à igreja de Cristo, mente ao próprio Deus. Se você tem uma vida falsa, esconde seus pecados que precisam ser tratados, e esconde a verdade acerca dos seus atos, e você mente para os irmãos, você está mentindo para Deus. Pedro fala isso porque eles mentiram para a igreja. Onde é que está o Espírito Santo? Veja, ele diz, porque encheu Satanás teu coração, verso 3, para que mentisses ao Espírito Santo. Como é que ele mentiu ao Espírito Santo? Ele falou para a igreja, ele falou para os apóstolos, a igreja tem o Espírito. Isso é sério, meus irmãos. Quando eu tenho uma vida falsa, quando eu tenho uma vida dúbia, quando eu escondo os meus deslizes, quando eu deixo de confessar meus pecados que precisam ser muitas vezes tratados e disciplinados, eu estou mentindo é para Deus. É o que ele está dizendo. Então, quem engana, esse é um segundo princípio, quem engana a igreja de Cristo está tentando a Deus também. No verso 9 ele diz, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo. Você está abusando, veja, você vive na igreja, você é membro, é um redimido, você professa a Cristo, e você caminha tranquilamente no seu pecado, sem tratá-lo, sem se arrepender, sem abandoná-lo. Você está tentando a Deus. Isso significa testar a Deus, assim como fizeram os israelitas no deserto, para ver quanta coisa você pode fazer impunemente. E Deus não trata de largo os seus pecados, nem os pecados do seu povo. Deus os revela e os trata com seriedade. Lembra, nós estamos no Novo Testamento. E aqui uma observação importante. Uma lição para nós. Nós costumamos ter uma visão popular do Deus do Velho Testamento como um Deus zangado, né? Está doido para pegar o seu povo em pecado e o fogo lambe os cantos do arraial. Mas o Deus do Novo Testamento é aquele Deus bonzinho. Jesus veio trazer o amor, a paz e tudo bem. Aqui é Novo Testamento. Gente morreu. E se você abrir em 1 Coríntios 11, por causa de pessoas que se embriagavam na ceia e outros passavam fome, ele diz, eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, quer dizer, não poucos que morreram. Não se engane, embora isso não aconteça sempre, tem gente que morre por causa do pecado. Não estou dizendo que toda doença, toda morte súbita é fruto do pecado. A história de Jó está para nos mostrar isso. Mas algumas são. E eu estou falando de Novo Testamento. Isso é sério. Deus não passa de largo.
É horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. E nós devemos considerar. Outra lição que aprendemos é uma lição mais doutrinária, é acerca da pessoa do Espírito Santo. Veja, nós descobrimos numa narrativa, primeiro, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová, ou outras seitas. Ele não é dos modos apenas de Deus se revelar, como dizem os modalistas. Como é o caso da igreja lá da Voz da Verdade, por exemplo, que é unitarista. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque você pode mentir a ele. Você não mente a uma força ativa, a uma força impessoal. Veja, é possível mentir ao Espírito Santo. E se você mente a ele, ele é uma pessoa. Não é um texto poético, é uma narrativa, é literal. Lembre, mentir é diferente de enganar. Você pode mentir para alguém, mas não conseguir enganar. Ninguém consegue enganar o Espírito. Mas mentir é você falar em verdade. E um ponto importante, então, que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Não é criança? Vocês não aprenderam isso? Quantas pessoas há na divindade? 3. Muito bem, Ana. Quem são? Muito bem. E os 3 são? Um só Deus. Muito bem, obrigado por nos ensinarem. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele é Deus, porque ele diz também, por que mentistes ao Espírito Santo? Depois no verso 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, nós aprendemos aqui também sobre o Espírito Santo. Isso, então, nos leva, meus irmãos, a concluir que dentro da igreja visível, presta atenção, por mais saudável que ela seja, sempre haverá pessoas cheias de Satanás. Sempre haverá pessoas que estão vivendo na força, no poder e na direção de Satanás. E nem todo mundo que é cheio de Satanás, que é possuído por Satanás, vai cair no chão e espumar pela boca. Não, e vai ficar se contorcendo. Pessoas cheias de Satanás podem falar de maneira normal, como qualquer pessoa, podem falar uma linguagem aparentemente piedosa, e a menos que Deus revele o coração delas para a sua disciplina, elas podem até passar despercebidas, fazendo estragos na igreja, enganando a igreja do Senhor. É possível. Então nós devemos examinar essa narrativa. Não significa que todo mundo que engana a igreja vai cair duro no chão. Não, devemos examinar essa narrativa à luz de toda a revelação bíblica. Quando lemos o restante do Novo Testamento, nós verificamos que nem sempre aqueles que deram mau testemunho na igreja, lhe causaram dano, foram fulminados de imediato por alguma maldição apostólica. O próprio João, que estava presente quando Pedro falou a Ananias e Safira, por exemplo, lá em uma das suas epístolas, acredito que é a segunda, ele exorta um dos seus discípulos, Gaio, que possivelmente era um presbítero. Ele exorta a Gaio é na terceira epístola, ele escreve a Gaio, você depois pode ler em casa, porque é uma epístola de um capítulo só, acerca de um homem chamado Diótrefes. Diótrefes era alguém que não dava acolhida às palavras de João, nem à sua autoridade apostólica, e ainda expulsava aqueles que iam em nome dos apóstolos lá para a igreja, e queria ter a primazia, e prevalecia, não caiu duro no chão. Paulo também fala de homens como Himeneu e Alexandre, na sua segunda epístola, que ele entregou a Satanás, mas que necessariamente não tinham morrido, porém estavam debaixo do juízo de Deus. Na mesma epístola, ele fala de um homem chamado Alexandre, no capítulo 4, o latoeiro que lhe causou males. Nós poderíamos refletir sobre vários exemplos, irmãos, mas este fato ocorreu para que fique claro que quem mente à igreja, quem enganar a igreja do Senhor, está debaixo de grande juízo da parte de Deus. Portanto, mesmo que ninguém venha cair fulminado em cada escândalo, não precisamos mais disso acontecer e desses sinais e prodígios para alimentarmos um genuíno temor do Senhor. Na verdade, nós devemos olhar para essa história e, olhando para essa história, lembrando que nós somos o mesmo povo, a mesma igreja, ao lermos a Escritura e meditarmos em eventos como esse, nós devemos crer no que a Escritura diz, de modo que aquilo que nós lemos deve também suscitar em nós temor. É para que nós temamos. Eu tenho ainda uma lição, eu já me perdi no número de lições, são muitas, mas eu tenho ainda uma lição para aqueles que
são tentados a se tornarem desigrejados. Disse que essa é a igreja evangélica mais numerosa no Brasil. A igreja dos que não têm igreja. Talvez você aqui presente seja um desigrejado, porque você sofreu decepções na igreja. Talvez a liderança da sua igreja realmente esteja sendo infiel. Talvez ela não esteja mais expondo as Escrituras. Se ela está se afastando do genuíno evangelho, faça o que a Bíblia diz: saí dela, povo meu, e procure uma igreja bíblica. Porém, se você rejeitar o evangelho e a igreja, de um modo geral, por causa daqueles que vivem na hipocrisia e não praticam aquilo que pregam, saiba que eles são responsáveis por serem pedra de tropeço na sua vida. Você que tropeçou, mas você é o responsável pelo seu tropeço, por tropeçar. O evangelho, meus irmãos, não deixa de ser a verdade de Deus, porque alguns dentro da igreja não o vivem. E Cristo não deixa de ser o único Senhor e Salvador, porque alguns não o professam e não o honram. E a igreja do Senhor, uma vez pregada nela a genuína palavra de Deus, exercidos os sacramentos com fidelidade e exercida a disciplina com fidelidade, a igreja do Senhor, apesar dos seus defeitos, ela não deixa de ser igreja de Deus. O que a Escritura diz quando você vê um mau exemplo da igreja? Está lá em 3 de João 11. Crianças, presta atenção. Nós todos, e as crianças e os adultos, nós somos tendentes a imitar os outros. Já vi várias crianças que tinham uma vida reta e começaram a andar com um coleguinha que vive falando palavrão, que mente, começa a chegar em casa falando palavrão, começa a chegar mentindo, aprendendo o que não presta. Tem crianças que veem outras se jogarem no chão, com birra, aí começa a fazer birra também. Às vezes vai para a casa do priminho, vê o priminho fazendo peripécia, e ela começa a ficar também. Não. Sabe o que a Bíblia diz em 3 de João, versículo 11? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não imite o que é mal. Pastor, fala de mim, mas tem muita gente que morreu. Está sob disciplina. Porque você está dizendo, eu tenho direito porque o outro está fazendo o que é mal. Mas você não olha o irmão que está fazendo o que é bom. Não tem ninguém na sua igreja que está fazendo bem, não. Você só quer seguir quem é mal. Agora eu vou fazer assim também. Todo mundo faz assim. Não, a Bíblia diz, não imite o que é mal. E meus irmãos, eu quero ainda trazer outra lição. Uma das lições da história de Ananias e Safira. Preste bem atenção, crente. É que é possível você estar numa igreja que cresce, numa igreja vigorosa, numa igreja pujante, numa igreja que está experimentando tempos de avivamento e ainda assim morrer no seu pecado. Você já imaginou que é terrível? Uma igreja cheia do Espírito Santo. É possível, meus irmãos, porque a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que estava experimentando avivamento, era uma igreja que convivia com o milagre, mas Ananias e Safira, provavelmente, inclusive, eles estavam presentes quando a terra tremeu em resposta à oração do povo de Deus, e devem ter ouvido o relato dos apóstolos, mas o coração deles possivelmente nunca foi tocado pela graça divina, pela graça salvadora. Os pastores da igreja, os apóstolos, eram uma bênção. Mas Lucas acabou de dizer que com grande poder eles davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos eles havia abundante graça. Os pastores eram uma bênção. O ensino era bom. Os crentes eram uma bênção. Mas tinha gente lá com o coração cheio de Satanás. É possível você estar numa igreja boa e estar insatisfeito. É possível você estar numa igreja que canta com vigor, mas não abrir sua boca, vir para a igreja frio, continuar frio, não prestar atenção, não ter ânimo para louvar o Senhor, não ter interesse nas coisas espirituais. É possível você estar numa igreja assim e você permanecer frio. E que triste é, que tragédia. E talvez seja este o seu caso. Você está numa igreja boa. Você consegue enxergar a graça de Deus?
gente de fora vem e diz como a igreja louva com vigor, e gente dentro ainda fica frio. É possível. O Espírito Santo está presente e você está gelado, congelado, morrendo e não se desperta. Que terrível. Que terrível, que tragédia. Levante-se, desperte, arrependa-se, comprometa-se com a igreja de Deus. E se você é um desigrejado, está procurando uma igreja, eu posso lhe indicar outra, se você não quiser a terceira. Tem várias igrejas saudáveis. Eu posso indicar as que eu conheço, talvez mais perto de onde você mora. Mas não fique para lá e para cá, assuma um compromisso, porque é na igreja que você cresce. Porque a igreja não deixará de ser o povo de Cristo. A igreja não deixará de caminhar. Eu concluo com isto. A igreja de Deus, apesar de problemas e escândalos. Nunca tivemos escândalos aqui? Ah, e como? Não é? Quem está mais tempo sabe. Como tivemos. E ainda vamos ter, talvez. Mas uma igreja saudável também tem, só que ela trata. E a igreja não deixará de seguir sua missão no mundo. Ela vai continuar crescendo e abençoando vidas. Olha o que acontece logo depois da disciplina, e eu termino com isso. Primeiro, houve grande temor. Por isso que a disciplina tem que ser exercida na igreja, para despertar temor e arrependimento. Mas veja o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava o quê? Grande admiração. A glória de Cristo não deixou de brilhar na igreja por causa dos seus maus exemplos. Grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, e afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você lembra de que é isso aqui? Gente de todas as cidades levavam espíritos imundos. Você lembra de quê? Ministério terreno de Cristo. Lucas cita isso. Tem passagens que trazem isso. Afluíam, está lá, em Lucas 5. Afluíam grandes multidões. Sabe o que significa? Cristo continua no mundo. Como? Por meio da sua igreja. A igreja não deixará de caminhar. A igreja verdadeira não será destruída. Alguns serão julgados ainda neste mundo, outros só no final. Mas a igreja do Senhor não deixará de crescer. Louvado seja o Senhor Deus por isso. E por isso nós precisamos lembrar, meus irmãos. E eu quero trazer apenas uma frase. Primeiro, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Segundo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, não deixa para lá. Gálatas 6:1. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas tentado. É isto que aprendemos, meus irmãos. E a minha oração é que nós reflitamos. E se você está em pecado, procure confessar o seu pecado, abandoná-lo. Deixe-se tratar. Se você está decepcionado por causa de escândalos na igreja do Senhor, se sua igreja é uma igreja que prega o genuíno evangelho, permaneça nela. Ore por ela, pelo seu pastor, pelos seus pastores. Tente ser bênção na vida de irmãos, exortando-os, encorajando-os, repreendendo-os. Se ela abandonou o evangelho, sai dela, povo meu.
Se você não está ouvindo mais a voz de Cristo na pregação da palavra, saia sem problema de consciência e procure uma igreja bíblica. E se você tem uma igreja que é saudável, peça para Deus ensiná-lo a ver a graça de Deus. Seja a bênção nessa igreja, para a glória do Senhor. Vamos orar, preparando-nos já para a ceia do Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus, por essa lição tremenda sobre Ananias e Safira, sobre José, sobre igreja, Senhor. Louvamos o teu nome por essa história estar aqui e nos ensinar tantas lições. Ajuda-nos a sairmos daqui refletindo que tipo de exemplo somos na igreja, Senhor. Se nós de fato refletimos a beleza de Cristo, ou se nós, pelos nossos atos, pela nossa conversa, pelas nossas atitudes, demonstramos ter um coração cheio de Satanás. Em nome de Jesus, ó Deus, quebranta-nos, enche-nos de temor e do desejo de sermos fiéis, e que amemos a tua igreja, sabendo que ela continua sendo a tua noiva, e caminhamos com ela, mesmo tendo decepções, possamos lembrar que o Senhor é o Senhor da igreja, e há de tratá-la, discipliná-la sempre. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.